Olá, eu sou o Emerson e esse é mais um vídeo do canal Cristão Tipo Nerd. Hoje estamos aqui para finalizar a saga Deus Não Está Morto. Hoje é o dia do terceiro filme dessa saga. Então, se você quer saber como acaba, como finaliza aí essa grande saga cristã, vem comigo. Você que passou da vinheta, por favor, peço que se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Deixe o seu like nesse vídeo e acione o sininho de notificação aí para que o YouTube possa enviar os novos vídeos aí, notificando quando for lançado, para que você não perca nada no canal. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo aí, Deus Não Está Morto 3. É claro. Dessa vez, em Deus Não Está Morto 3, nós tivemos uma mudança de roteiro e direção. Então, o roteirista e diretor Michael Mason, ele ficou a cargo do roteiro e da direção do filme. Teve a ajuda de Howard Klausman, onde esse roteiro não teve a base, que nem os outros dois tiveram, em um livro do Rice Brooks, pois o mesmo autor só fez 2 livros com essa temática. Então ele se baseou na história dos 2 primeiros filmes e na história também dos 2 primeiros livros para dar andamento aí na história desse terceiro filme. Dessa vez o protagonista da história é o Pastor David, ou seja, ele que era um coadjuvante, estava ali de fundo costurando as outras subtramas, dessa vez ele vem como principal, sendo o protagonista da história aí, ele defendendo a igreja dele, St. James, contra a Universidade Hadley. A trama se inicia logo após a história do segundo filme. Então, quando o pastor lá incita os outros pastores a não enviar aqueles manuscritos que a justiça pediu que eles tivessem mandado dos sermões, ele foi preso e com isso se iniciou uma guerra civil na cidade, pois metade das pessoas estavam condenando a igreja, a atitude dele, e a outra metade estava a favor dele, pedindo a liberdade dele imediatamente, que eles cristãos têm os direitos a livre-arbítrio, poder fazer os teus sermões como quiser, sem precisar ficar dando aval para a justiça. E com essa guerra que está nas ruas, a mídia está reportando, falando tantos alguns bem, outros maus dele, coisas negativas dele também. E na universidade, todo mundo só falando dessa situação. Uns querendo que a igreja St. James saia do terreno da universidade e outros informando que, como ela já tem 150 anos, ela é fundadora da Universidade Hedrick, na época que era uma universidade cristã ainda, então ela não pode ser tirada de lá por ser um patrimônio histórico. E aí entra uma curiosidade que realmente eu não tinha percebido nos 2 primeiros filmes, mas a igreja ela fica no mesmo terreno da faculdade. Então a gente vê a trama do primeiro filme, onde o Josh lá enfrenta o professor, tudo, para se defender, Deus não está morto, dentro da faculdade, correndo o risco de ser tomar bomba no final do ano, mas não sabíamos essa informação que era dentro da faculdade, do terreno da escola. E no segundo filme é a mesma coisa. A Grace lá é professora da Universidade de Hadley e aí não sabemos que a universidade estava junto com a igreja. E agora é reformado esse detalhe. Então o pessoal da universidade, eles estão meio assim, um pouco cansados da igreja lá no terreno. Fala que a igreja atrapalha vir novos alunos para a universidade, porque há alunos que profetizam outra fé, eles não querem ficar lá na universidade para achar que ela tem ligação com a igreja cristã. Então eles estão querendo tirar a universidade de lá, que ela só está criando problema e só confusão. O que acontece? O pastor Dave, ele, juntamente com o pastor Jude é até promovido lá um pastor fixo, ele aceita lá o cargo de pastor assistente e tal. Tem um culto falando sobre o que está acontecendo. Tem segurança armada em volta da igreja, porque as pessoas estão ameaçando, então por uma questão de segurança, o Dave contrata seguranças para cuidar do perímetro da igreja. Ele até fala, conversando com o Jude, que a igreja lá que o pai dele abriu, que era para estar recebendo as pessoas, estão agora com guardas armados para mantê-las longe. E o Jude até fala que é só um deserto, isso vai passar. E aí, o Adam, namorado de uma moça chamada Keaton, que é de outro núcleo da história,
Depois de uma briga que ele tem com ela, porque ela é cristã, só que ela tá meio em dúvida do que ela quer ou não. Ela fala que ela tá tentando falar com Deus, só que Deus não responde, e com isso ela vai ficando meio distante. A família dela é cristã, e depois que ele entrou pra faculdade ela começou a questionar, a ter dúvidas da fé dela, tanto que tem uma cena que a mãe dela liga pra ela, ela na hora desliga. E aí o namorado fala: você não vai atender? Ela fala: não, hoje é domingo. Aí ele: ah, é verdade, você tá no culto, né? Meio que ela esconde dos pais isso. Então de domingo ela não atende porque aparentemente ela tá no culto. E com essa briga que ele tem com a Keaton, o Adam culpa a igreja. E depois de uma festinha, beber algumas coisas, passando na frente da igreja, ele decide tacar uma pedra lá. E essa pedra ele acerta na janela, acerta a lâmpada no porão e um sistema de gás que tem lá, que começa a vazar gás. Só que o pastor Dave e o Jude estavam perto na hora. Eles vão correndo lá, o Adam foge. O Dave está chamando a polícia, o Jude desce lá no porão para ver o que aconteceu. Teve muito estrago. Só que quando ele acende a luz, gera uma faísca que causa uma explosão, jogando ele contra a parede. E com isso ele fica gravemente ferido e começa um incêndio de larga escala que começa a tomar conta da igreja inteira. E o Dave consegue tirar o Jude de lá, só que é tarde demais, ele já está quase falecendo. Mas antes de falecer, ele profetiza alguma coisa no idioma dele, africano, e falece. Então o Dave fica lá desolado com o que acontece, sem ter o que fazer. E aí nós conhecemos os outros núcleos. Aí tem a Keaton, como eu disse antes, a questão da fé dela. Ela tem um grupo de amigos que também são contra o cristianismo. Eles até tem uma hora que eles falam de uma teoria que eles têm de existir um multiverso, outras realidades, que coisas são diferentes da nossa realidade, como o Kit Kat que não tem hífen, coisas assim. Só que aqui estão conversando sobre isso com eles tipo falam: pá, se você acha tão absurdo isso do multiverso, você acha normal um Deus ter um filho que anda sobre as águas e multiplica peixe? Então eu prefiro acreditar no Kit Kat. E ela é a minoria lá, porque ela é os amigos dela, tudo, da universidade. Só que nenhum deles são cristãos, eles automaticamente são meio quase ateus. E o namorado dela inicia a briga por falar nisso, porque ele jogar pra todo mundo que ela não é mais cristã, sendo que ela não assumiu isso. Ela tava nas dúvidas dela ainda. E aí que os dois entram em crise e brigam. Ela participa, ou participava, pois faz tempo que não ia, em um grupo lá na universidade, como se fosse uma aquelas casas de fraternidade, chamado Ancoradouro, que é ministrada e liderada pelo Josh Eaton, aquele mesmo do primeiro filme. Aqui eles criam uma casa onde eles conversam sobre religião, buscam, faz adoração, louvor. E quando ela aparece lá, ele vai até falar com ela, porque ele deixa claro depois que faz um bom tempo que ela não aparecia por lá. Então ele percebe que ela está perdida, que ela está com dúvidas, por isso que ela está se afastando, que ela não está firme na fé. O Adam, com tudo o que aconteceu lá, quando ele descobre que a ação dele gerou uma explosão que destruiu a igreja e causou uma morte, ele está super arrependido, se sentindo culpado, conta o que aconteceu para Keaton. E os dois ficam meio sem saber o que fazer, se vai chamar a polícia e falar o que aconteceu, que foi um acidente, se não, fica escondido, espera não ser descoberto. Porque até uma que estou conversando com o Dave fala que quem fez isso merece ser punido com a mais severidade da lei. Então aqui também não sabe o que fazer, se decidir não falar nada por enquanto, e vai segurando a bucha. O que acontece é que depois de um tempo, quando ele mesmo, o Adam, manda um SMS pro Dave falando: ó, quem tá com a pedra foi o Adam Richardson. E aí o Dave, tomado de fúria, cego, porque o amigo dele faleceu, ele não pensa nas consequências, ele vai lá tirar satisfação. Você matou meu amigo, você que matou ele, não sei o que, ele acaba até empurrando o Adam. E numa época de celular, tá todo mundo já filmando. E aí o pessoal da faculdade já começa a usar isso contra ele. E depois disso, ele, meio num momento de fúria, ele percebe as coisas que ele tá fazendo.
Ele tem um outro pastor que entra na história de uma comunidade negra que orienta ele em algumas situações do que ele está fazendo de errado. E aí ele tem um encontro com Deus lá na igreja destruída, na St. James, ou Santiago, e Deus mostra que ele está no caminho errado, que o que ele está fazendo não é o que Deus quer. Essa não é a minha igreja. Então, essa aí é só um prédio. Então ele percebe isso e aí nisso ele vai tentando reparar algumas coisas. Com toda essa destruição que aconteceu na igreja, o reitor, o pessoal da diretoria da universidade vê uma chance de tirar a igreja de lá. É a chance de eles conseguirem pôr em prática o que eles querem há um tempo já. Então eles decidem agora, votem unânime para tirar a igreja de lá. Vão pagar um troquinho lá de café pro Dave, só para que ele cala a boca e tirar ele de lá. Essa comunicação com o Dave sobre a retirada da igreja fica a cargo do amigo dele, que é o reitor da igreja, Thomas Ellsworth, que reluta em fazer isso porque ele fala, o Dave é uma pessoa boa, a igreja está aqui há tanto tempo, como a gente vai tirar ela daqui? Só que ele não é o membro sênior da diretoria, então a Bárbara, que é essa pessoa, fala, não, só vai lá e comunica, aproveita que você é amigo dele, usa isso. Então, quando os dois se encontram, eles se encontram primeiro até no enterro, no velório do Jude, onde o David tá lá dando as últimas homenagens pro Jude. Os pais do Jude, até um momento interessante na história, eles chegam lá e conversam com o Dave e falam, você é então o amigo americano, ele falava muito de você, é legal te conhecer e tal. E fala pra ele, conversando algumas coisas com ele, o pai dele fala no idioma lá africano a mesma palavra que o Jude falou. Eu dei e falo, peraí, isso foi o que o Jude me disse antes de falecer, o que que significa isso? Aí a mãe fala, não é tão fácil traduzir assim, mas aparentemente na sua língua significa Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então é que ele percebe que mesmo nos últimos minutos ali, segundos, o Jude ainda falou para ele, confia, Deus é bom o tempo todo. E ele se encontra com o Thomas lá, com o Tom, reitor, e fala assim, todo inocente. Depois a gente conversa sobre reparos, reconstrução e tal. Aí o cara fala, tá bom, quando você estiver pronto. E quando os dois se encontram definitivamente, aí o Tom joga pra ele que a igreja vai ser demolida, que não tem mais jeito, já votaram unânime. E aí os dois brigam, o David fala que não vai aceitar o suborno lá, o dinheiro, e ele recorre ao irmão dele, porque eles não têm dinheiro no cofre, não tem muita coisa para contratar advogados, para combater, bater de frente com a universidade. Então ele vai atrás do irmão dele, Pierce, que é um advogado e ele não participou da história até então. Então o David vai atrás dele para que ele possa aí ajudar ele a salvar a igreja que era do pai dos dois. O Pierce, ele é o irmão mais velho do Dave, onde ele foi cristão também, só que depois que ele entrou na faculdade ele teve algumas descobertas e acabou se afastando e gerou um conflito entre os dois que ficou uma certa mágoa lá no fundinho da alma, porque o Pierce ele ficou magoado com os pais, com ele, porque quando ele começou a ir para a faculdade, conforme ele mesmo diz, ele acabou descobrindo uma nova fé dele, um novo jeito de acreditar. Só que os pais dele simplesmente bombardearam ele, não apoiaram e aí ele se sentiu oprimido e saiu fora de casa. E o Dave ficou com a mágoa porque o Pierce era o herói dele, tanto que ele era mais novo e viu o Pierce pregando, viu o Pierce levando a fé e isso motivou ele, então o Pierce era o herói dele. E quando o Pierce saiu de casa, abandonou ele com os pais doentes para cuidar, onde ele não pôde fazer o que ele queria, buscar sonhos nem nada, teve que cuidar dos pais doentes, então ele guardou uma certa mágoa disso. Então ele busca o Pierce para auxiliar nele nessa batalha aí contra a universidade
e o reitor. E um outro núcleo legal que nós temos aqui, interessante até, é a Meg. Ela é dona de um restaurante onde é um restaurante de caridade. Eles fazem refeições, alimentos para dar gratuitamente aí para os necessitados. E ela conta com a ajuda da Santiago. Então o Dave sempre todo sábado tá levando lá mantimentos que os fiéis juntam para levar lá para ela usar no restaurante e fazer alimento aí para ajudar os necessitados. E os dois estão com aquele um climazinho ali de paquera entre os dois. Tá rolando alguma coisa. No começo o pastor Judy até brinca com ele e fala, e aí, quando você vai chamar ela para sair? Tá nítido que ela tá afim de você, não sei o quê. E os dois vão mantendo esse clima de paquera durante boa parte do filme, onde não fica estabelecido se eles terminaram junto ou não, mas eles estão próximos lá até todo o desenrolar da história. E numa noite ele vai lá na igreja toda destruída, que queimou ela bastante, não chegou a derrubar, mas ficou bem machucada a igreja, e tenta falar com Deus, e Deus dá uma revelação para ele. E aí com isso ele vai lá, pede a Paquita, que a Paquita vai até ser a satisfação, ele pede para ele ir com ele vai lá visitar o Adam, pede desculpa para ele, e aí ele decide, junto com o senso com os pais do Jude, tirar as acusações contra o Adam para que ele seja condenado apenas por uma infração de intervenção, assim, vamos dizer, de bagunça, nada de crime mesmo, que por ser um acidente. E ele vai conversar com o reitor também da universidade, diz que para acabar com a briga, pede desculpa por tudo que aconteceu e decide que não vai mais levar adiante aí o processo que está fazendo contra a universidade. E no final os dois fazem um acordo, o reitor promete que o ancoradouro lá, que é a casa lá cristã que tem dentro da universidade, vai permanecer com o Josh lá administrando, e o pastor Dave vai seguir a vida dele, vai achar um novo lugar para levantar a igreja. E aí tem um momento onde tá as duas facções, tanto as pessoas pró-igreja quanto as contra-igreja. Elas estão na frente da igreja lá destruída, se manifestando, uma falando contra a outra, com cartazes de paz, cartazes de ódio. E aí o pastor vai lá junto com o reitor da universidade, mais algumas pessoas, e ele fala tudo o que vai acontecer, pede paz, que ele percebe que ele na verdade ele veio para ser luz nas trevas, não para ser trevas junto. E aí nisso eles levantam algumas velas lá, oram junto e dá tudo certo. Aí depois disso, as pessoas que criticavam ele começam, pô, esse pastor é gente fina pra caramba, ele podia ter ganhado, mas ele resolveu voltar atrás, vendo o que estava acontecendo com a cidade, com essa briga que estava tendo na cidade, como pessoas estavam sendo feridas. Ele percebeu o mal que estava acontecendo. E aí depois, no final do filme, mostra que ele ganhou um novo terreno, não explica-se exatamente como, mas lá vai ser, ele mostra ele cavando, primeira pasada de terra, onde vai ser o lar da futura igreja São Judas, que é Jude. É uma homenagem aí pro Jude que faleceu, amigo dele. E aí o filme encerra todos os arcos. A Keaton, depois de muita contestação que ela, da parte dela, de tentar falar com Deus, do que fazer, se ela estava certa em seguir o cristianismo ou não, ela volta a ouvir Deus falar com ela. Ela até fala no final que sabia que ele sempre esteve ali presente, mas era bom demais ouvir ele falar de novo. E ela se faz as pazes com ele. E duas curiosidades que eu achei bem interessantes da história. A primeira curiosidade é o Josh, no momento que ele está conversando com o Pastor Dave, ele diz pro Pastor Dave que o Pastor Dave está nesse momento meio deprê, não, as coisas estão dando tudo errado, tá assim, só naquela desistência. Aí o Josh chega lá para, meu, e aí? É difícil ficar dando sermão para pastor, mas eu vou ter que fazer isso. Aí começa a conversar com ele para tentar levantar o ânimo dele. E aí ele fala, eu aceitei o cargo do professor Edson a trazer, porque eu via que o cristianismo precisava disso, para trazer uma visão diferente para as pessoas, para resgatar pessoas. Só que aí você para pensar, o professor Edson é o mesmo que fez aquele desafio no primeiro filme contra o Josh mesmo. O Josh ali era calouro. E agora o Josh já é um professor, ele já se formou
em direito e agora já virou aula de filosofia e conseguiu já virar professor. O filme não deixa claro exatamente quanto tempo se passa de um filme para o outro. Então a gente não tem certeza de quanto tempo se passa do primeiro filme para o segundo filme e nem do segundo para o terceiro filme. O, o segundo para o terceiro filme, a gente entende que o começo dele é interligado, porque o segundo filme acaba com o David sendo preso e o terceiro começa com essa mesma situação. Só que esse momento em que ele tá preso lá, que mostra ele na prisão, a gente não sabe quanto tempo ele fica preso, se é muito tempo ou pouco tempo. Então a gente não tem esse período de tempo aí. Do primeiro pro segundo filme, também não deixa claro quanto tempo passa. Mas como a Amy, a jornalista, ela tinha sido diagnosticada com câncer e no segundo filme ela entrou em remissão, a gente não sabe se isso foi da noite pro dia ou se ela chegou a começar algum tratamento, como foi, mas ela está em remissão do câncer no segundo filme. Mas não deixa claro quanto tempo isso passou. Mas, por essa fala do Josh, a gente entende que passou um tempo. Não explica exatamente quanto. Mas assim, a gente chutaria pelo menos uns 5 anos. Vendo que o Josh se formou em Direito. Então passou algum tempo, por mais que o filme não deixe claro isso, passou algum tempo. E outra situação que meio que não fica mostra assim que teve por mais que não mostre que teve um salto de tempo, teve um salto de tempo, é que a Keaton ela mostra pro Josh, até na hora da conversa que eles estão tendo, uma mensagem que ela recebeu de um amigo, onde estava escrito Deus não está morto. Que ela recebeu foi durante os eventos do primeiro filme. E ela recebeu essa mensagem de um amigo quando ela estava na escola ainda. Então mostra que ela era nova quando aconteceu os incidentes do primeiro filme, ela estava na escola normal ainda, não estava em universidade. Então não mostra exatamente quanto tempo, mas teve um salto temporal aí durante toda essa trama. E assim, é uma curiosidade interessante, se você analisar que o filme acaba não mostrando muito bem isso. Bom, o filme ele gastou um pouco mais do que os primeiros, porque o primeiro, como lá foi todo um sucesso com 2 milhões, esse já gastou 10 milhões e acabou não se pagando, pois ele teve uma renda de apenas 7 milhões e 400. Então já acabou dando prejuízo. Se você for pegar a trilogia num contexto geral, ela tá positiva, porque o primeiro custou 2, o segundo 7 e o terceiro 10 e arrecadou 64 no primeiro, 25 no segundo, mais 7 agora. Então eles estão, os três juntos estão no lucro, estão no verde. Só que o terceiro sozinho acabou dando prejuízo. Por mais que mudou um pouco a trama do terceiro filme comparado com os dois primeiros, mesmo assim a crítica não gostou, acabou não apoiando os dois o filme. Então a crítica novamente especializada foi negativa e a crítica do público em geral, que normalmente era o público voltado, que por mais que a crítica especializada falasse não, a crítica do público em geral era positiva, também foi negativa. Fazendo uma análise dos três filmes, o primeiro ele teve uma porcentagem da crítica especializada de 12% e do público de 75%. O segundo foi 10% do especializado e 62% do público em geral. E já esse teve novamente 10% da crítica especializada e só 54% do público em geral. Ou seja, a crítica especializada meio que manteve ali a média. Foi baixa, foi baixíssima desde o primeiro, mas manteve. Já o público em geral teve uma queda vertiginosa, porque foi de 75 para 62 e 62 para 54. Então só teve queda. Então acabou realmente não agradando tanto esse terceiro filme. Por isso que ele acabou arrecadando menos aí do que os seus dois irmãos, aí, um e o 2. Eu pesquisei sobre uma continuação aí, um possível filme 4. Não tem nada por enquanto a respeito disso, não tem nenhuma informação. Vendo que esse filme foi lançado em 2018, se fosse ter alguma coisa já era para ter alguma informação, mas realmente não tem nada falando a respeito. Então creio que deve ser aí o final dessa saga.
vai encerrar aí nesse terceiro filme. Então foi isso, esse foi mais um filme aí desse quadro. Uma curiosidade, algo que eu acabei esquecendo de falar no começo, lembrei agora, o quadro ele teve uma mudança. Em vez de desvendando o filme, agora o quadro vai se chamar História Revelada. Então, agora eu já vou lançar com a thumb nova, com o novo nome do quadro. Os dois anteriores eu não vou mudar, vou deixar do jeito que tá, mas a partir de agora já vai ser essa nova thumb. E o próximo filme eu já decidi qual que vai ser o próximo filme dessa saga. Vai ser um filme já cultural, então vai ser o filme Exterminador do Futuro, então eu vou destrinchar aí os 6 filmes aí dessa saga com vocês, trazendo todas as curiosidades das cenas, tudo que tem de interessante no filme. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo aí do canal. Se você gostou, se inscreva, acione o sininho de notificação e deixe seu like no vídeo aí para dar aquela fortalecida. No mais, que Deus abençoe a todos, estamos juntos. Fui!